E a Austrália acaba de apresentar mais um projeto de lei para multar redes sociais que não coibirem fake news. O que isso significa? Vamos começar? Namastê, Beat, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou antenadíssimo. Obrigado por perguntar. Você sabe que a Austrália está sempre em constante briga com todas essas big techs, essas empresas que têm esses portais de mídias sociais. Aí tem gente que acha que isso é uma porcaria, tem gente que acha que isso é muito legal, mas enfim, a gente tem que falar o que está acontecendo. Se isso é bom ou não, cabe a você pensar. Eu respeito a sua opinião. Eu tenho a minha opinião e eu vou dizer aqui. Agora, se você vai concordar ou não, aí já é outros 500. Olha, eu já fiz um vídeo há um bom tempo onde eu falo que a Austrália entrou em guerra principalmente com o X, com o X, com o Twitter. Esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Se você pensa que a briga do Elon Musk é uma exclusividade com o Brasil, se prepara, porque olha, se você não assistiu esse vídeo, você vai entender que aqui o negócio também tá degringolando, viu? Não para a Austrália, degringolando para aquele ser das trevas que se acha dono do mundo. Por esse simples comentário você já consegue imaginar qual que é a minha opinião sobre esse senhor, né? Mas enfim, a gente vai falar do X também, mas agora vamos falar da Austrália, vamos falar desse projeto de lei especificamente. É uma coisa muito simples. Se tal empresa divulga fake news e não faz nada para coibir, para deletar, para bloquear esse tipo de coisa, ela pode receber uma multa. E a multa é pesada. Bom, isso é um projeto de lei. Isso significa que ainda não é lei. Mas geralmente tudo que entra como projeto de lei na Austrália, a possibilidade de passar é muito grande. E se não entrar do jeito que eles estão propondo, pode ter certeza que a adaptação vai ser pior do que a emenda. Pior até do que a encomenda. Isso significa que todas essas big techs estão ferradas, porque chegou a hora de começar a pagar o preço de tanta irresponsabilidade. O que a Austrália fala é o seguinte: ela entende que essas empresas não têm como parar pessoas de disseminarem ódio, fake news, coisas que não agregam em nada. Mas elas têm sim a possibilidade de ter pessoas que acabam mediando o que é postado, o que é apresentado nas suas plataformas. Se isso é feito através de uma auditoria humana ou robótica, aí eu já não sei. Mas essas empresas têm sim essa capacidade de aferir se aquela notícia é realmente real. E se não é real e acaba recebendo muita denúncia, através de um olhar humano, dá para fazer alguma coisa, perceber, olha, peraí, isso aqui é um ataque gratuito, isso aqui é um vídeo de ódio, isso aqui não pode estar na nossa rede social, então tem que ser cortado. Aí tem gente que fala, mas a quantidade de notícias, a quantidade de coisas que são escritas e são divulgadas, elas são imensas. É verdade, mas do mesmo jeito que essas empresas crescem, só visando o lucro, elas também têm que parar para perceber e prestar atenção que existe um fator social por trás. Não dá só para crescer o tempo todo e também não fazer alguma coisa para que esse crescimento seja sustentável. Ou seja, você quer ganhar muito dinheiro através da sua plataforma, mas você também vai ter que investir em meios de coibir de que coisas negativas, coisas falsas, coisas que são péssimas para uma sociedade sejam divulgadas ou vendidas. Tudo na vida tem que ter uma regulamentação. Não dá pra gente falar, pode ser do jeito que quer, livre do jeito que quer. E é isso que está acontecendo com as mídias sociais. A gente sabia que com o passar do tempo, muita coisa ia mudar. E isso é só o começo. A gente vai ter que se adaptar. Porque querendo ou não, a gente já vive décadas com o auxílio das mídias sociais. Mas chegou uma hora que ficou insustentável. Que não dá mais pra gente aceitar tanta barbaridade. Vou dar um exemplo do X, do Twitter do Elon Musk. Existiam as pessoas que eram mediadores, que ficavam de olho no que podia ou que não podia. Até essas pessoas, elas tinham o dever de acatar ordens judiciais. E de repente, desde que ele entrou e comprou essa empresa, e essa empresa está indo degringolando de água abaixo, ele cortou
uma das coisas principais que acaba protegendo o lado mais fraco. Tudo pelo dito conceito da liberdade de expressão. Mas peraí, liberdade de expressão, como eu sempre falo, não é cagação de expressão. Você não pode fazer o que você quiser. Naquele vídeo que eu já te apresentei no começo aqui, né, desse aqui que a gente está conversando, a Austrália entrou em guerra com ele porque pediu para ele tirar um vídeo divulgando um bispo sendo assassinado. E para ele era assim, tá, eu posso tirar na Austrália, mas eu não vou tirar no resto do mundo, porque a Austrália não pode dizer o que o mundo quer assistir ou não. Desde quando a gente pode aceitar uma coisa como essa? Desde quando a gente pode aceitar vídeos mostrando pessoas sendo assassinadas? E o pior é você parar para pensar que tem gente que aceita esse tipo de argumento, que acha razoável, que acha ok você ter tudo à sua mão e cabe a você ter a liberdade de decidir se vai assistir aquilo ou não. Você já parou para pensar como tem gente vulnerável na internet, como tem crianças, adolescentes e até pessoas que são já adultas, mas que não têm esse discernimento e que de uma hora para outra recebem coisas que acabam afetando? Eu vou te dar um exemplo até do X. Infelizmente, essa porcaria de plataforma ainda continua funcionando aqui na Austrália. Eu falo porcaria e é claro que eu divulgo algumas coisas lá. Eu só divulgo os meus vídeos com links para as pessoas que conseguirem assistir, né, pelo menos se entreter. Não faz diferença nenhuma porque o X e nada é a mesma coisa. Mas tá lá. Agora, imagina, se você acredita no argumento do Elon Musk de que a gente tem que colocar tudo e qualquer coisa e fica a critério de quem tá consumindo aquela mídia social, aceitar ou não o que quer assistir, já tem um ato muito falho. Eu vou te dar um exemplo do que acontece comigo. Como eu disse, eu só uso o X para colocar, para divulgar os meus vídeos. E às vezes, quando eu estou rolando a tela, de vez em quando aparecem algumas coisas que eu não acredito. Eu já vi, era uma coisa bem assim, pessoas que se funicaram, né? Aí matando gente, pessoas morrendo através de acidente. E eu pensava assim, aonde foi que o algoritmo entendeu que eu quero assistir esse tipo de coisa? Tá vendo como precisa ter uma mediação? E aí eu tive o cuidado de ir lá e pedir para não ver esse tipo de conteúdo. E quem disse que parou? Então você vê que é uma plataforma muito porcaria, muito que, olha, enfim, quem é o dono, né? Tá, mas vamos voltar então, porque toda essa enrolação para falar do que é esse projeto. O projeto de lei é simples. Se as empresas, essas big techs, não tiverem pessoas para mediar e para bloquear fake news, qualquer tipo de discurso de ódio. Discurso de ódio não é tipo falar, ó, você é bobo. Isso não é discurso de ódio, mas coisas que colocam a vida da outra pessoa em risco. Qualquer coisa negacionista, como por exemplo, você falar que a Terra não é redonda é um ato negacionista. Ah, mas a pessoa tem o direito de falar que é quadrada, seja lá o que for. A pessoa não vai ser punida por isso, mas você entendeu o exemplo que eu quis dar de negacionista. Como por exemplo, a pessoa achar que um partido lá né, aquela coisa, tá ok. Falar que eles são do bem. Tá estranho. Então, esse tipo de regulamentação precisa existir, esse tipo de mediação precisa existir. E aqui a Austrália fala, se você quer operar na Austrália, você tem que ter meios de coibir esse tipo de coisa. E se você não conseguir coibir, que aceite quando o governo acaba te pedindo para cortar determinados assuntos ou bloquear determinadas pessoas que divulgam esse tipo de atrocidade. E a multa que a Austrália pede é de 5% da receita mundial, da receita global daquela empresa. Ou seja, é uma coisa que vai doer no bolso. Agora você imagina uma empresa sendo multada porque não conseguiu fazer a coisa correta. Eu percebo que as outras mídias sociais, as outras plataformas, elas não gostam disso porque significa que elas vão gastar mais, não é, com tecnologia, com pessoas, para banir esse tipo de coisa. E também elas se perguntam o que é fake news, o que é desinformação. Não precisa ser muito inteligente, mas tem pessoas inteligentes que ainda não entendem isso. Então, a melhor forma de falar o que é desinformação é isso que eu, como te governo, estou te falando que é desinformação. E aí tem gente que fala, como o tal do Elon Musk, né, que chamou o governo australiano de fascista. Vocês definem o que é desinformação. Ué, alguém precisa definir. Porque se uma pessoa como Elon Musk define o que é desinformação, a gente está ferrado, não é? Essa é a minha
forma de pensar. Esse é o meu ponto de vista. Se você pensa diferente, tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem para você, porque para mim eu acho que, né, que a nossa comunicação é meio complicada, mas enfim, eu respeito as pessoas por terem opiniões diferentes. Mas eu também vou te dizer uma coisa, você tem que parar para pensar que vai ser o tipo perder o mané, né? Porque não vai dar pra gente continuar vivendo num mundo tão podre, sabendo que essas pessoas que são mais podres ainda têm esse tipo de ferramenta para fazer tanta maldade. Como eu já te disse, é um projeto de lei, não é lei ainda, então vai precisar de um tempo para que isso seja aprovado ou não, mas a gente sabe que vai ser. Ou se não for, né, como eu disse no começo aqui, talvez mudar um pouquinho, mas vai ser, para aí sim essas empresas começarem a fazer alguma coisa. E sinceramente a gente precisa disso. Tá cada vez mais tóxico, tá cada vez mais difícil entrar em qualquer plataforma e se achar um lixo, porque as pessoas mostram o que elas querem sem nenhum tipo de responsabilidade. O mundo nunca foi perfeito. O mundo sempre teve problemas, sempre teve guerra, sempre teve pessoas tirando proveito de outras, mas com mídia social parece que a coisa só piora. Eu vejo o lado positivo da mídia social, é uma ferramenta tão poderosa para a gente informar, para a gente educar, mas o lado oposto é tão danoso, e aí precisa ter um equilíbrio. Não tem jeito. E isso que está acontecendo na Austrália é só um começo, que o mundo também começa a experimentar. Agora deixa eu falar um pouquinho mais também do que foi, né, do comentário, porque é claro que, como eu disse, as outras empresas não gostaram disso, mas elas não comentaram da forma como o tal do Elon Musk comentou, que chamou o nosso governo de fascista. Aí muito me intriga, muito me espanta o senhor Elon Musk ser quem é, chamar um governo de fascista. Será que ele estava se olhando no espelho? Porque não é possível. Não é possível que um cara como ele chama um governo que está tentando proteger uma nação de fascista. Você está vendo como a coisa é estranha? E claro que o governo daqui rebateu, e rebateu bonito. É o que a gente viu. O ataque não saiu barato, mas não saiu barato mesmo. Porque o governo da Austrália veio com tudo. E pode ter certeza que ele vai dançar humildinho aqui na Austrália. O nosso ministro de Serviços Governamentais falou o seguinte: quando se trata dos seus interesses comerciais, do Elon Musk, ele é o defensor da liberdade de expressão. Mas também quando não gosta, fecha tudo. Aí fecha aspas, né? É bem por aí. Se é bom para ele, nossa, liberdade de expressão. Se não é... O que o nosso primeiro-ministro falou sobre essa postagem do Elon Musk? Que essas plataformas, elas têm uma responsabilidade social a assumir. Já te disse no começo desse vídeo. Olha o nome, mídia social, responsabilidade social, não tem tudo a ver. E o Albanese, nosso ministro, disse mais ainda. Se o senhor Musk não entende isso sobre responsabilidade social, diz mais sobre ele próprio do que o próprio governo australiano. Não tem nem mais o que falar, né? Enfim, isso é só apenas mais um episódio dessa briga infinita do Musk contra o nosso governo australiano, mas a gente sabe que, no fundo, mais e mais países vão começar a prestar atenção nas ideias estapafúrdias desse senhor. É uma coisa tão estranha, né? Eu vou falar o que eu acho. Esse senhor, o tal do Elon Musk, liberdade de expressão a qualquer custo, né? Tem que ter liberdade de expressão, e se ele acha que um país não luta por essa liberdade, ele é o super-herói daquele país. Aí por que ele não faz a mesma coisa na Índia? Um país super populoso, que aliás é um país onde o governo é de direita. Por que ele não faz a mesma coisa, acho que é na Turquia? Por que ele não faz a mesma coisa na China? China, um país onde a plataforma dele é proibida. E é onde ele faz negócio de verdade, não é? Através das suas outras empresas. Ué, por que na China está tudo bem? Por que no Brasil e na Austrália é diferente? Por quê? É porque ele convém. Então você está vendo como é estranho dar voz para uma pessoa tão dessituada como essa? É uma pena saber que uma pessoa bilionária com tanto poder, que podia fazer tanto para o mundo, acaba fazendo esse tipo de desserviço e dando voz para as pessoas que saem assim dos bueiros e acham que isso é ok. Eu sei que eu compro briga com pessoas que falam: você está falando que eu saí do bueiro? Sim, estou falando.
Eu acho que a partir do momento que você acha ok disseminar ódio, você é um ser do bueiro. Eu vou te dar um exemplo. Imagina se você tem a sua filha sendo estuprada e filmada. E essas imagens são jogadas nas mídias sociais. Você acha que tá ok manter esse tipo de postagem? Eu tenho certeza que se isso acontecer um dia com você, você vai lutar com todas as armas para fazer com que essas imagens saiam do ar e que as pessoas sejam punidas. É a mesma coisa. Liberdade de expressão não é isso? Não é o que esse senhor fala? Que pode postar o que quiser, pode colocar o que quiser. Cabe a pessoa do outro lado querer assistir ou não. Talvez você não queira assistir a sua filha passando por isso. Mas uma pessoa doente do outro lado, que pensa como você, até antes esse acontecimento tá aí, né, nas mídias, ser divulgado, acha que é ok. Você tá vendo como a gente precisa pensar de uma forma coerente? Então, se você acha que liberdade de expressão é isso, liberdade de colocar o que quiser, eu acho que você saiu do bueiro. É o que eu falo. Liberdade tem que ter limites. Porque a sua liberdade acaba quando a minha liberdade começa. Você não tem a liberdade de fazer o que você quiser. Você não tem a liberdade de vir na minha casa e fazer cocô na minha porta. Existem leis para te punir? Claro que tem leis para te punir, mas demora. A gente precisa de bom senso. A gente precisa de limites. Quando a gente tem limites, todo mundo vive bem. Você, quando educa ou quando foi educado, precisou de limites para saber o que é certo e o que é o errado. Não dá para falar que agora tudo que é qualquer coisa é certo. Enfim, esse é o meu pensamento, a minha forma de pensar. Eu acho que a Austrália está fazendo muito bem e eu torço para que a Austrália feche essa porcaria de X. Aliás, esse X podia ser fechado em tudo quanto é lugar do mundo, né? Porque não acrescenta em nada. E se quiser continuar funcionando em outros lugares, que se adeque, que melhore, que contrate pessoas para obedecerem leis, para barrar aquilo que não serve. Agora, o que serve e o que não serve, isso é um conceito muito salutar que vale a pena a gente ter o bom senso. Mas, como eu disse, tem pessoas que o bom senso não tem nada de bom senso. É isso. É o meu ponto de vista, eu quero saber muito qual é o seu. É um assunto delicado, é complicado, a gente talvez nunca consiga chegar a um acordo, a um denominador comum, mas alguma coisa precisa ser feita, porque do jeito que está, não dá para ficar. Então, a Austrália, muito bem feito. Tomara que isso dê muito certo e tomara que outros países mirem no exemplo da Austrália para fazer alguma coisa para que a gente tenha um mundo um tiquinho melhor. Só um pouquinho mais. É isso, esse é o meu ponto de vista. E qual que é o seu? Escreve nos comentários porque eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo ou não, você já sabe como avaliar, não é? Não se esqueça também que sempre tem vídeo novo nesse canal. É só voltar e apertar, enfim, para ver o próximo vídeo ou ver vídeos anteriores, porque, olha, tem história aqui, viu? Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.